também. Pode dar um ok ali para aceitar a gravação. Mas a ideia aqui é realmente a gente fazer um bate-papo, tá? Para quem não me conhece aqui, eu sou o Guilherme Severi, eu sou SPC, Safe Practice Consultant, então sou autorizado aí pela própria ScaleEdge aí a dar os conteúdos safe, né? Treinamentos com certificação e tudo mais, né? E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui também com a gente, né? Aqui o Roberto, que é Enterprise Transformation Consultant da própria ScaleEdge aqui, né? Obrigado pela presença aqui, Argento. E se você quiser se apresentar aí para a galera também, fique à vontade, por favor. Guilherme, obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde, né? Tá todo mundo, não sei se tem alguém de Manaus aí, mas se não, bom dia. O pessoal aqui do horário de Brasília, boa tarde. É um prazer estar aqui. Como o Guilherme comentou, eu sou, o título oficial é Strategic Advisor, bonito isso, né? Eu estou na esquerda já há pouco menos de 2 anos, quer dizer, 1 ano e meio, mais um pouquinho. E trabalho com agilidade em escala na prática desde 2016, com experiências aqui no Brasil, experiência no México, Estados Unidos, América Latina, Equador, tal, tem bancos, companhia de retail, de varejo, tal, alimentos, então tem uma experiência grande aí. E é um prazer estar aqui com vocês para comentar as novidades aí do Safe 6.0. Boa, muito bom. Bagagem pequena aqui do Argento, né? Mas vamos lá então, galera. A gente vai Começou falar aí. etarismo, chamar de velho é fogo, já de cara, assim. Nada, quis dizer da experiência aqui, com agilidade. Muito bom. Mas hoje, como a gente comentou, a gente vai falar um pouquinho mais. A gente já teve um almoço que a gente falou aí um pouquinho das mudanças que tiveram aí na nova versão, na 6.0, né? Mas agora a gente trouxe o cara aqui também para compartilhar aí um pouquinho mais com vocês. Tá bom? Então tem algumas perguntas aqui já que eu preparei aqui para fazer para o Argento, mas se vocês tiverem perguntas também, mandem aqui no chat ou abre o microfone aqui, tá? Vai ser realmente um bate-papo aqui nessa 1 horinha aí de almoço, tá? Então fiquem à vontade aí, abrem o microfone e podem perguntar à vontade aí também, tá? Só antes de fazer a primeira pergunta, eu vou mandar aqui no chat para vocês o nosso Simpla, tá? Então, eu vou mandar para vocês também um cupom de desconto. Então, todos os cursos aqui da Enterprise Agility, né, em parceria com a Agilis, vocês ganham 10% de desconto aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha na nossa agenda, aí tem cursos aí até o final do ano, tá? Então, fica aí a dica aí, um cupom e a nossa agenda aí para vocês darem uma olhada depois também. Bom, então para começar aqui o bate-papo aqui, antes de começar o bate-papo também, eu vou mandar aqui, Argento, você já conhece bastante também, um link da ScaleEdge Framework aqui, né, de onde mostra ali todas as mudanças que tiveram ali do Safe 6.0, que eu acho que ali é um caminho legal ali também para quem quiser se aprofundar nessas mudanças, ali tem um resumo bem bacana, né? Legal. Só para te dar um toque, Guilherme, a minha internet está meio variando. Se eu cair, eu entro pelo celular, tá? Eu volto em 3 segundos, eu conecto de novo, tá bom? Combinado, Vamos lá. combinado. Tranquilo, vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui, Argento, eu queria que você falasse aí do porquê do Safe 6.0, né? E comentasse também sobre aí o slogan que eu achei super interessante aí, que é trabalhe de uma forma diferente, né? Construa o futuro, né? Foi um slogan bem bonito aí dessa mudança. Se puder comentar para a gente aí um pouquinho, seria legal. Claro, legal. Esse slogan é um pouco mais antigo do que o 6.0, né? Já vinha de antes, mas como uma empresa que é ágil, na verdade, muito do conteúdo já estava sendo desenvolvido, tem muita coisa que estava disponível, inclusive no Frame, ainda um pouco escondido, não estava ganhando tanta visibilidade, mas já estava sendo testada na mão de clientes, né? Eu acho que o importante do Working Different to Build the Future, né? O Jim Leffwell, para quem não conhece, ele foi o fundador da Scale Agile, ele tem quase mais de 90 anos hoje.
É um cara que, por uma coincidência, não tão coincidência assim, eu trabalhei, a terceira empresa que eu trabalho perto do Tim, Olha, legal. ele foi comprado pela Rational Software, uma empresa lá na virada do século 2000, ele tinha focado em requisitos, ele sempre foi um cara focado em grandes projetos de software, grandes, gigantes, core bancários da década de 80, 90, satélites e tal. Ele tem uma visão muito interessante de como é que ajudar as organizações a construir as soluções que o mundo precisa para ser um mundo melhor. Tá? Então, a missão da gente, da Esquerda Agile, a gente tem essa missão. A missão é ajudar as organizações a construir soluções para fazer a vida das pessoas melhor, fazer o mundo um lugar mais legal, cuidar do meio ambiente, etc. Para isso, você precisa de grandes soluções de software e tecnologia e outros componentes, né? Então, a missão que a gente nos impõe como empresa é justamente dar o suporte às organizações para fazer isso. E a gente acredita muito que essa nova forma de trabalhar, né, que é a forma Lean Ágil, onde você casa esses dois mindsets, né? Você tem um mindset Lean, você evitar desperdício, fazer as coisas com aumentar o fluxo de valor, né, valor para o seu cliente de uma forma cada vez mais eficiente, mais sem impedimentos, e ao mesmo tempo ter toda a adaptabilidade que a agilidade te traz para você navegar em águas super turbulentas, né? Seja do ponto de vista de mercado, de política, geopolítica, etc., mas principalmente do ponto de vista de tecnologia, né? Se a gente quem há um ano atrás, julho do ano passado, quem falava de ChatGPT? Pois é. Agora tem um item ali na Cara, Big Picture ali, né? Depois a gente não, comenta. esse é um exemplo de conteúdo que estava lá já, que agora ganhou espaço na Big Picture, né? Então, a gente acredita muito, né, que a gente precisa trabalhar diferente para responder essa nova forma, essa dinâmica que é o mundo moderno. E trabalhar diferente não é só ter as práticas diferentes, né? É ter mentalidade diferente, comportamento diferente, transparência, alinhamento, respeito pelas pessoas, são os novos valores, inclusive, que estão dois novos valores que já estavam no framework, que agora são dos 4 valores do SAFe, né? Que tinha transparência e alinhamento já estava, e agora tem respeito por pessoas e melhoria implacável, né? Então, acho que são essas coisas que a gente são importantes no mundo de hoje. Então, daí que vem trabalhar diferente para a gente conseguir construir esse futuro melhor. Tá? Bom, Show, por que show. 6.0? Desculpa. Rapidamente, a gente tinha lançado o 5, foi antes da pandemia, né? O 5 foi anunciado no Summit de San Diego, Safe Summit em San Diego, em 2019, setembro. Por acaso eu estava lá, eu não trabalhava na Esquerda já, eu estava trabalhando num projeto Safe nos Estados Unidos, e morando aqui, mas trabalhando lá, e fui ao Summit, e foi disponibilizado em janeiro de 2020. Né? E de lá para cá o mundo mudou radicalmente, né? Então é a 6ª versão, né, de Big, versão um Big Number, mudando lá o primeiro número, né? É a 6ª, é uma evolução constante e na verdade é isso, a gente vem evoluindo constantemente. E eu acho que tem uma grande diferença que tem do 5 para o 6, eu acho que a grande diferença desse momento, teve um lançamento que as pessoas também não estão falando muito, o 6.0 deu tanta mídia, o pessoal não esqueceu que foi lançado junto com o Safe 6.0, o Safe Studio, que é a nova plataforma de Importante. suporte às organizações na sua transformação, né? Que tem a ver com esse momento que a gente está agora. Se a gente estava antes da pandemia, e não por causa da pandemia, mas lá em 2017, 2018, 2019, agilidade em escala e business agility ainda era uma coisa de empresas early adopters, inovadoras. Não era um negócio que era mainstream de mercado hoje. Durante esses 3 anos, a gente tem Boeing como cliente, Federal Express, a Airbus, a gente tem o FBI nos Estados Unidos como cliente, a gente tem a Petrobras aqui no Brasil como cliente, a gente tem a CIA, mas a gente não pode falar, a gente tem... Grandes bancos, né? a gente virou Bancos também. grandes organizações, né? No Brasil tem um monte de organizações, a B3, a Bolsa de Valores no Rio, é toda baseada em SAFe. Então, você ganha uma outra responsabilidade.
tendo a responsabilidade de prover soluções para empresas do mundo, empresas adultas, grandes, né? Em que aí você vê aqueles requisitos de TI, o pessoal de segurança. Então, o CEP 6.0 tem um pouco, além de todo o conteúdo que a gente vai falar aqui, Guilherme, sobre as outras novidades, né? Conteúdo para a gente, como agente de mudança, mas tem esse background aí de ser uma solução de classe mundial para empresas globais, internacionais. Tá? Acho que o André levantou a mão. Manda lá, André. É só mais uma dúvida, eu acho que quando, principalmente você que está falando, quando a própria pessoa fala, ela entende tudo que ela está falando, né? Aí eu não tenho tanto contexto. Como você estava trabalhando nessas experiências, era mais voltado para software? Por exemplo, uma B3 da vida, como que conseguia contribuir lá dentro, assim? Legal, as minhas experiências pessoais, quer dizer, foram um projeto de desenvolvimento de software dentro de uma empresa de alimentos mundial, no México e nos Estados Unidos, e trabalhei em bancos aqui no Brasil, no Equador também, mas na área de TI, tá? Principalmente na área de TI. Mas hoje tem experiências, tem uma grande experiência, André. Vou botar até um link aqui, não sei se você tem aí, Guilherme, o link das histórias, Customer Stories, que está lá no site da Agile. Eu vou catar aqui, depois eu proponho aqui. Mas você tem a CVS, por exemplo, que é uma rede de farmácia americana. Quer dizer, é uma das 10 maiores empresas americanas, tá? No geral. É uma rede de farmácias, basicamente. Ela usou o Safe para responder à Covid, para planejar toda a distribuição de testes e vacinas nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é uma outra importante, esse seu comentário, André. Hoje em dia, o Safe, inclusive, é uma das novidades do Safe 6.0. A gente já identificou padrões de uso de Safe fora da área de TI, cada vez mais. Tá? Na área de produtos, a Petrobras usa junto com o TI, mas na área de refino, na área de perfuração de poços. Eu estou ajudando a relançar uns trens de Agile Release Trains em poços, que é a galera que perfura poços da Petrobras, tá? Para você ter uma ideia. Obrigado Isso não pelo link, Guilherme. Boa, boa. Eu mandei o link aqui no chat, tá, né? Depois dá uma olhadinha lá, que tem bastante histórias a história da aí de Porsche clientes. vale super a pena, tá, André? Outro caso também, Porsche, tá? Quem gosta de carro, então... Nossa, não me fala isso, cara. Acho que o entusiasta de carro aí nesse projeto, cara, deve trabalhar como? E de uma empresa brasileira aqui, né? Tem a Globo também, né? Que tem uma história também ali que é bem bacana também. Legal. A Globo é um bom exemplo também. Boa. E só por curiosidade, Argento, a primeira certificação Safe que você tirou, qual versão que era? Só para... Não é muito antiga não, cara. Foi 2016, foi na 4.6. Na 4.6. Boa. Boa. Tem gente aí que fez na 2 tal. Roberto Batista, que é aqui no Brasil, acho que é o mais antigo. Mas eu fiz a certificação em 2016. Legal. Boa, e você comentou aí também sobre adaptabilidade, né, business agility, né? E o primeiro tema ali, né, dessa mudança aí, né, é fortalecer a base aí para o business agility, né? Aí você pode comentar um pouquinho para a gente aí, Argento, sobre Claro. como fortalecer a base ali, né, para o business agility, né? Claro. Business agility surgiu, se eu não me engano, na versão 5, termo lá em 2019, né? Foi. E foi interessante que surgiu numa reunião de SPCTs lá interna, lá, que falou, sabe? E a gente, desde aquela época, tem falado que, definido a definição de business agility, que não é só da gente, né, da esquerda Agile, mas que é a capacidade que a organização, é uma capacidade da organização, né? Que é uma capacidade que a organização tem de perceber as mudanças, perceber as ameaças, perceber as oportunidades e agir de forma consistente, de entregar soluções, produtos para aproveitar essas oportunidades ou para responder às ameaças, etc. Né? Então, isso é uma definição que já está no framework já há bastante tempo, acho que mais de 2 anos, certamente desde 2019, quase 4 já. Cara, o tempo passou rápido nesses 2 anos de pandemia. Nossa, passou voando.
Mas a gente sentiu a necessidade de formalizar um pouco mais isso, né? Não é formalizar, é dar uma guia, orientações mais acionáveis, que as pessoas possam fazer alguma coisa. Porque essa definição é legal, mas o que eu faço a partir daí, né? Então, a gente especificou o que a gente chamou da cadeia de valor de Business Agility, né? Que tem lá passo a passo, como é que eu faço para avaliar a oportunidade, a construção do MVP, a validação das minhas hipóteses, tal, definir se eu vou seguir perseverar ou não naquela oportunidade, naquela solução, né? Toda a definição da gestão de portfólio Lean, né? Para você conseguir alocar seus investimentos de acordo com essas novas oportunidades e ameaças, tá? Então, a Business Agility ganhou muito mais conteúdo nesse sentido, muito mais orientação concreta, acionável, que os agentes de mudanças, os consultores safe, né? E as organizações podem usar para a sua própria transformação, para o que fazer no dia seguinte, né? Não é ser só um slogan bonito e botar na parede e não sabe o que fazer no dia seguinte. Então, ela ganha, e os passos todos foram detalhados da cadeia de valor de Business Agility, e esses passos estão associados com as diversas competências, que são essas competências que estão aqui do lado esquerdo aqui de quem está olhando o framework, né? Competência de time técnico Agility, Agile Product Delivery, Lean Portfolio Management, Enterprise Solutions, tal. Então, está fazendo esse casamento da cadeia com as práticas, os papéis e os artefatos que o framework trata. Tá? Muito bom, muito bom. E, além disso, só para também a parte de fundamentos, principalmente de liderança, teve também uma evolução importante, tá? A gente está vendo cada vez mais. Como a gente virou mainstream, a gente agora... legal, você fez... Eu achei que eu tivesse caído aqui. Não. Né? Como a gente virou mainstream, né? A parte de baixo também, essa barra verde embaixo aí, que é dos princípios, dos valores, a gente mexeu nos valores, a gente incorporou o Lean, a gente ressaltou o Lean Thinking, né, no Lean Agile Mindset também, tá? A gente teve muito investimento na parte de liderança, então as duas barras verdes, a de cima de Business Agility e a de baixo, que é a fundação, ela teve muito novo conteúdo aí na 6.0. Boa. Eu só projetei a tela aqui para tangibilizar o que você estava comentando ali, Argento, mas a gente comentou das 7 core competências, né? E realmente, né, elas ficam aqui do lado esquerdo, né? E teve uma mudança da 5.1 para 6, que a questão aqui do aprendizado contínuo aqui, né? Ele fazia parte aqui do lado esquerdo, né? Agora ele já faz parte da base, né? Da fundação, Da fundação. Muito bom. Boa observação, Guilherme. Mudança importante também que teve aqui. Legal. E tudo que a gente está comentando, galera, está naquele link. Primeiro link que eu mandei para vocês ali, lá está especificando ali quais as mudanças que tiveram, tudo certinho, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Pode olhar lá para ver se eu estou mentindo, aí vocês aproveitam e me avisam aqui que eu me enganei. Por favor. É mais fácil o site estar errado que o Argento, hein? Nada disso. E aí Argento, o segundo tema ali, que é justamente ali de capacitar equipes e esclarecer responsabilidades, né? Como que ele vai ajudar as empresas ali, ele esclarecendo mais essas responsabilidades ali? Legal. Guilherme, aproveita e clica num dos papéis aí para a gente mostrar a roda de responsabilidade que tem de novidade, né? Vou clicar na nesse verdade, aqui. isso tem a ver... Vou abaixar um pouquinho, vai aparecer lá aí. Aí tá. Quer dizer, isso tem a ver outra vez, com a adoção de empresas grandes. A gente começou a ter empresas como multinacionais que começaram a ter projetos super com equipes distribuídas no mundo inteiro, né? Então, ter mais clareza dos papéis era uma demanda que os clientes pediam. A gente tinha algumas descrições do que um Safe Scrum Master faz, um Team Coach e tal. Mas aí a gente, então, resolveu fazer essa roda de responsabilidade, que a gente chama isso, essa do Scrum Master do
Team Coach, que também é uma novidade, né? Que o papel mudou de nome, tem uma opção de nome agora, que é justamente para dar mais clareza sobre as áreas de responsabilidades que esses papéis têm dentro do SAFe, tá? Para ajudar a comunicação tanto dentro das organizações quanto com a organização e o mercado. Tá? Quando uma organização vai falar lá, eu sou a B3, eu quero contratar um SAFe Scrum Master, vai ficar muito claro para todo mundo, para os candidatos, para a própria empresa, para a área de desenvolvimento humano da B3, vai saber exatamente quais são as responsabilidades, as áreas de responsabilidade que essas pessoas, que essas profissionais têm que dominar, ter experiência. Tá? Então, vocês vão ver, e aí você vai ver, por exemplo, esse exemplo que está na tela é legal, porque isso aí, esse é o Scrum Master, né? Ou Team Coach, que foi um nome que a gente, mesmo que times que não estejam usando o Scrum, como um time que é Kanban, tal, a gente acha muito importante ter um coach. Tá? Então, a gente botou essa alternativa de nome. Eu gostei do E nome, hein? o Team Coach foi legal, né? Também. Foi bom. E você vê duas coisas que são mais tradicionais, né? Que é o construir times de alta performance e suportar a execução da iteração, são responsabilidades de qualquer Scrum Master, né? Ou qualquer coach de time, não importa se está no ambiente safe ou não. Mas aí se você estiver no ambiente safe, né, em agilidade em escala, você ganha outras responsabilidades que estão na parte de cima da roda, né, que é aumentar a performance do Agile Release Train, né? Você tem que colaborar não só para o seu time, mas todo o seu trem, e também facilitar a PI Planning, que é a cerimônia de planejamento de todo o trem junto, né, onde estão lá os 5 a 12 times trabalhando juntos. Então, a gente expandiu a definição dos papéis para ficar mais claro quais são as responsabilidades no ambiente de agilidade em escala com o SAFe. E embaixo você tem o Improving Flow, né, que é um tema importante, super importante do SAFe 6.0, está na lista aí, não sei se é a terceira ou a quarta item, mas que é um foco super importante, talvez, na minha opinião, seja o foco mais importante desse novo lançamento aí, que é o foco em aceleração de fluxo de valor. Tá? Show de bola, show de bola. Rolou uma perguntinha aqui no chat aqui do André. Para tirar as certificações 6.0, precisa necessariamente tirar as anteriores? Não, você pode fazer o curso. Se você já tiver a 5, você pode fazer o upgrade, que, aliás, foi lançado semana passada. O upgrade está lá em português. Tá? Então, se você tiver qualquer certificação 5, você vai lá e faz o upgrade, é de graça. Tem que estar com certificação, tem que estar válida. E é bem legal, porque é um treinamento, acho que são 8 vídeos, se eu não me engano, com legendados, e o caminho é bem legal, porque tudo isso que eu estou falando está lá explicado nesses vídeos, você atualiza a sua certificação. Se você não tem certificação nenhuma, você pode já faz um curso na versão 6. A gente também lançou essa semana, quarta-feira. Ontem ou quarta-feira, agora não. Nós lançamos o curso de Safe for Teams, em português, e o Leading Safe também já está, as duas na versão 6.0 já estão disponíveis em português. Tá? Se você fizer o treinamento já na 6, a sua certificação já sai direto na versão 6.0. Boa. Até uma dúvida minha também, Argento. Eu não sei se tem um roadmap ali para a tradução dos demais cursos do SAFe. Você sabe se já tem algo previsto aí? Scrum Master que é bastante procurado, POPM também que é bastante. Tem. A gente tem uma... O LPM está nas prioridades. A gente segurou o LPM porque a gente está saindo a versão nova da versão em inglês do curso. Então, a gente não fazia sentido lançar na versão 6.0 o LPM. A gente vai lançar na 6.01, quando ficar pronta a americana, a inglês. De preferência, vamos lançar junto. Para vocês terem uma ideia, o Safe for Teams, o primeiro idioma fora do inglês foi o português. Tá? O time de tradução do português é o mais eficiente que tem. Né? A gente trabalha para caramba, fazer as coisas rápidas. O Scrum Master está na lista, eu acho que está na prioridade agora, eu acho que o próximo vai ser o Scrum Master. E aí tem o PO, né? São esses 3 cursos que estão no roadmap para fazer, certamente 2 esse ano e 1 no início do ano que vem. E o Jumpstart também, que é um treinamento
sob demanda, o treinamento online, que é muito buscado pelas empresas que têm uma assinatura corporativa com a gente, também está no roadmap. A nossa capacidade hoje, Guilherme, é em torno de um treinamento por trimestre, tá? Por PI. Legal, Tá? É legal. muito trabalho, a questão de qualidade não é trivial. A gente tem um time muito legal, mas então a gente está e nós estamos estudando, tem vários spikes lá, né, de habilitadores de exploração dentro da esquerda já, investigando inteligência artificial para ajudar na tradução, tá? Ah, Para ver legal, se legal. a gente consegue ganhar velocidade na tradução, não só dos cursos, mas de outros materiais também. Tá? Boa, obrigado, Eu espero ter o LPM esse ano, tá? Quero Olha que muito show. ter o LPM em português. Bom Mas saber, bom eu saber. dependo dos americanos. Ó, se precisar da minha ajuda para traduzir também, conta comigo, hein? Tem uma pergunta do Natan aqui também. Ó. Estou pesquisando e estudando Safe há pouco tempo e tenho dúvidas, que possivelmente são bastante corriqueiras. Primeira, qual a grande diferença entre o Safe e o Scrum? E qual a diferença da certificação do Safe Scrum para a CSM e a PSM? Você quer responder? Posso mandar, posso responder aqui, qual a grande diferença entre o Safe e o Scrum? O Scrum, Nathan, ele roda ali para um time. O Safe, ele vai escalar aquele Scrum ou aquele Kanban na empresa como um todo, tá? É aquela ideia de realmente você aumentar um nível ali, né? Vamos dizer assim, você está rodando o Scrum ali com o time, e aí agora você tem ali uma squad, né? Agora você tem ali 4 squads. Aí você já está rodando o safe, você está dentro de um art, né? Você já começa a ter mais complexidade, né? E o safe ele vem justamente para ajudar nisso, para deixar que essa comunicação entre todos aqueles times mais fáceis, mais fluídas, e eles consigam entregar ali o valor para o cliente no final, tá? É isso aí. O Scrum é um método de trabalho de time, né? E de até 10 pessoas. Isso aí, Exato, a exato. proposta do Safe é escalar isso, usando times Scrum, times Kanban e outros tipos de time, e escalar isso até a organização toda, tá? Até a gestão de investimento, estratégica tal do negócio como um todo, tá? Então vai bem além disso. Em relação às certificações, a certificação do Safe Scrum, ela é focada no método Scrum também. Ela não é a certificação, entre aspas, oficial do Scrum Guide, mas é bastante alinhada com o Scrum Guide, mas tem todo esse conteúdo de como é que um Scrum Master trabalha num ambiente safe, como é que ele colabora com outros times, como é que ele colabora com a gestão do Agile Release Train e tal. Então, é um curso bem legal, é bem completo, tá? É bem completo. Ele cobre toda a parte da gestão do Scrum propriamente dita, tá? Das interações, sprint planning, iteration planning, etc. Mas tem uma visão mais ampla, porque você está trabalhando numa organização maior. Falou, Natan. Boa. E o Natan vai participar do Leading Safe final de semana aí, Natan. Então você vai Legal. aprender. Então vai aprender isso tudo. Show de bola. Obrigado aí, gente. Boa, Natan. Aí aqui, o Jonathan mandou uma pergunta aqui também, ó. Além da questão de salientar o Business Agility, para vocês, qual foi a segunda maior mudança do 5.1 para o 6.0? Eu acho que é o foco no fluxo, tá, Jonathan? Quer dizer, na verdade, já existia a orientação sobre fluxo lá, os 8 aceleradores do fluxo foi lançado, foi incluído já no framework no Summit do ano passado, em agosto, quase um ano atrás. A gente já está, daqui a 2 meses tem um Summit 2023, foi lançado no Summit 2022. O Global Summit é o evento global que já faz uma vez por ano nos Estados Unidos. Mas isso é uma área de pesquisa, inclusive que o Jim Leffel está pessoalmente dedicado ao tema de fluxo, onde a gente lançou lá atrás as características de fluxo genéricos e 8 aceleradores de fluxo de valor que servem para serem aplicados em qualquer fluxo, na realidade. Tá? Mas eu acho que o grande benefício que teve na versão 6 foi como é que eu aplico esses aceleradores a cada nível do portfólio. Então, me ajuda aí, Guilherme, apontando os ícones. Tem o ícone de flow de time, tem Team Flow, que está em cima ali do Safe Scrum.
Tem o símbolozinho de fluxo ali em cima do Safe Scrum aí. Cadê? Aqui, Team Flow. Team Flow, aí para cima tem o Art Flow, fluxo no Agile Release Train, aí tem o Solution Train Flow e o Portfolio Flow. Quer dizer, na realidade, são artigos e bastante conteúdo que ajuda a empresa a ver como é que ela pode, outra vez, operacionável, né? Botar coisas para funcionar na prática. Como é que a gente pode aproveitar esses outros aceleradores em cada um desses níveis? Como é que eu acelero o valor? Como é que eu acelero o fluxo do meu time, seja um time Scrum, um time Kanban? Como é que eu acelero o meu fluxo no meu Agile Release Train, que é um time de times, né? 150 pessoas, 125 pessoas? Como é que eu acelero se eu tiver um trem de solução, que eu tenho, às vezes, milhares de pessoas trabalhando em conjunto, ou num todo um portfólio dentro da organização? Eu vou até fazer uma propaganda aqui, Guilherme. Eu vou estar no dia 15, no Scrum Day em São Paulo, falando sobre isso. Eu vou estar falando sobre os aceleradores de fluxo lá no Scrum Day, 15 de julho. Tá? E a gente vai fazer também lá um workshop de Lean Portfolio Management, lá no mesmo dia, no evento lá. Então, eu acho que, Jonathan, que esse tema de fluxo, outra vez, o conteúdo já vinha há um ano sendo acrescentado no framework, né, como uma boa empresa ágil, e a gente simplesmente fez um pacote de lançamento, de anúncio, juntou um monte de coisa para anunciar junto no dia 15 de março. Foi importante para ganhar visibilidade, ganhar adesão, etc. Tá? Mas fluxo, não só eu acredito que fluxo é a coisa, na minha visão, a mais importante, do ponto de vista prática. Tá? A parte de métricas também, tá? Mas a gente pode falar depois, mas a parte de fluxo, mas principalmente porque essa parte de fluxo é uma área que a gente entende que vai ser crucial nos próximos meses, anos. Tá? As empresas estão cada vez mais querer gerar um fluxo, maior velocidade de fluxo, um fluxo contínuo de valor, então até termos de cadências e sprints da semana, isso tudo tem muita gente discutindo isso, então eu acho que isso aí vai ser uma área que vai ter muita novidade aí para frente, tá? Boa, e eu concordo com a gente também. Eu acho que o fluxo ficou vou dizer que posso dizer que até que a maior mudança que teve aí do 5.1 para 6, mas o Argento comentou também sobre métricas. E no Safe 6.0 eles estão dando ênfase muito grande em métricas, né? Já tinha o Measure e Grow ali, né? Bem definido ali no 5.1, mas no 6 ele criou até o OKR aqui também, que ele agora faz parte aqui da Big Picture, né? Então a ênfase nos indicadores, ênfase em OKR agora está bem maior aqui no framework. Também é uma importante mudança que teve aqui do 5.1 para o 6. O OKRs, ele tinha alguns comentários, já existia alguma coisa também no temas estratégicos, tá, alguma recomendação, e agora tem recomendações bem claras de como se pode usar OKRs dentro dos vários níveis do framework. E OKRs também, que é super importante, como é que você usa o OKR, pode usar o OKR para gerenciar a transformação, né? Quais são os OKRs da transformação em si, né? Você baixar mais um pouco, vai ter lá as áreas que são mais para baixo, né? Que tem as áreas que são aplicáveis. Aí, ó, appliance, vai. Então, você tem 1, 2 e 3, né? Você tem na parte estratégica do construção de solução, no OKR para temas estratégicos, OKRs para épicos, OKR para trens, né? São dois casos de uso aí, são 2/3 casos de uso, né, para OKRs, e tem o OKR para a própria transformação, né? Então, isso é muito legal. E o Measure and Goal também foi consolidado num lugar só, que está lá tinha uma parte em cima, agora uma parte embaixo, agora está aí, só no Spanning Palette, à direita, né, embaixo. E o legal por que é Measure and Goal, né? Primeiro consolidou as competências de métricas, né, que é a competência fluxo e resultado, né, em todos os níveis, dá exemplos das métricas para cada um dos níveis, diferencia OKR de KPIs também, e muito importante, fala sobre como acionar, né, o que você faz com as métricas, né? Por isso que chama Measure and Growth, que é como é que você dá insights para os agentes de mudança, para os SPCs, para os Enterprise Agile Coach,
vem cá, eu tô ruim em, sei lá, qualidade, eu estou ruim em tô pensando aqui, minha velocidade de fluxo está baixa no nível do trem. O que eu posso fazer? O que as empresas em geral podem fazer para endereçar esse tipo de problema, né? Então, outra vez, é bem acionável, né? Você tem muita essa preocupação de ser uma coisa prática, não é simplesmente um conteúdo de coisas teóricas colhidas de um monte de livro e de um monte de autores diferentes. Não. O que e é muito baseado no que as empresas estão fazendo realmente, né, no dia a dia, de verdade. Empresas de verdade, que a gente fala com elas todos os dias, né? A gente entrevista as empresas, a gente está montando, eu estou participando agora eu vou apresentar em Nashville, no Safe Summit, em agosto, uma apresentação junto com a Rebecca Davis sobre Enterprise Portfolio Management. O que você faz com uma empresa que tem vários portfólios, né? Como é que você gerencia um portfólio de portfólios? Tá? Então, nós estamos entrevistando empresas, estamos conversando com as empresas para ver o que as empresas estão fazendo, tá? Para colher essa experiência, organizar essa experiência e devolver para a comunidade no formato de conteúdo do framework. Tá? Boa, bacana, bacana. Muito bom. A gente passou aqui já bastante, já falou de OKR, a gente tinha um roteirinho aqui, mas a gente já foi comentando, já foi respondendo tudo aqui, né? Mas eu queria que você falasse também para a gente, Argento, sobre o que é o que é novo aqui também, né? Que é um dos temas ali da mudança, né? Que é o futuro com a inteligência artificial, Big Data e nuvem, né? Como essas novas orientações sobre esse aproveitamento aí das tecnologias vão ajudar as empresas aqui. Isso é interessante, né? Outra vez, a gente já começou mais de um ano já que a gente tem essa discussão, mais de um ano que já tinha conteúdos, né, sobre esses 3 temas que a gente está chamando de ABC, que é a AI, Big Data e Cloud, né? E fica fácil para lembrar. Aí o AI está no Spanning Palette, né, que é da direita, que pode ser usado em qualquer nível. O Cloud está mais ligado à solução, né, DevOps solução, né? Então e o Big Data está no nível do Lean Portfolio Management, que tem a ver com novos negócios, né? Criação de novos negócios. A nossa diagnóstico lá atrás, Guilherme, é que a primeira vez que aparece tecnologia na Big Picture, não tinha tecnologia, não tem blockchain, não tem blockchain talvez no futuro venha a ter, mas não tinha, isso aqui é o Roberto falando, tá? Não tem nenhuma discussão interna sobre isso que eu saiba. Mas a gente entendeu que essas 3 tecnologias elas vão muito além do que tecnologias para você desenvolver soluções mais rápido, desenvolver melhores soluções, elas estão totalmente ligadas à criação de novos negócios, criação de possibilidades de modelos de negócios totalmente disruptivos, né? Se você fala em construir soluções que vão mudar o mundo, essas 3 coisas são fundamentais para você ter informação, né, com Big Data, conseguir coletar informação infinita, você conseguir processar essas informações de uma forma inteligente, você tirar conclusões sobre elas com AI, aí você ter a escala de cloud, de infraestrutura, de capacidade de processamento, certo, para fazer essas coisas acontecerem, né? Então, a gente achar que essas 3 tecnologias elas são chaves para qualquer empresa, não importa o tamanho, tá? E o que a gente fez, quer dizer, você não vai aprender nem AI, nem Big Data, nem Cloud com Safe, no framework do Safe. Aí tem uma introduçãozinha, fala o que é, tal, mas a ideia aqui é a gente propor como aplicar isso no seu dia a dia, tá? Eu tive essa discussão há quase um ano atrás com a B3. A B3 estava lá criando um time de data, de Big Data, cientista de dados, engenheiro de dados, tal. E aí eles pediram para a gente, cara, mas como é que eu faço isso? Eu tenho um trem dedicado para dados, eu tenho um time dedicado para dados, eu tenho um cientista de dados em cada time. Como é que eu faço isso, né? Então, a mesma coisa para AI e para cloud, né? Então, o que a gente identificou nessas 3 ícones, nesses 3 artigos do framework, como é que as empresas estão adotando isso? Qual é a maturidade, qual é a jornada de maturidade do time de Big Data dentro de uma organização safe, tá? Ela começa centralizado, aí distribui, aí mais
tem funções que continuam sendo centralizadas, por exemplo, o tema todo de ética, de AI, ética, de Big Data, esse é um tema central da organização, não é? Você não precisa ter isso. Uma plataforma corporativa de dados é central, mas todo time tem que ter capacidade de usar Big Data para definir seus produtos. Então, daí, como as empresas estão usando isso e como cada vez mais a gente vai juntar essas informações para atualizar, né, para dar mais insights para os nossos clientes, né, que estão usando o Safe, tá? Então, Perfeito, também perfeito. evoluiu bastante. São 3 temas que estão super em alta, né? Você ouve muito falar, né, inteligência artificial, Big Data, Cloud, né? E são temas que o CEO da organização tem que falar. Não importa se você é o presidente do Exato. banco, de uma seguradora, de uma empresa de automóvel, de uma fabricante de comida. Se você não falar desses 3 temas, você vai perder o emprego como presidente da empresa. Simples assim. Só que estou dizendo isso não. Isso é a McKinsey, MIT, Gartner, todo mundo O falando mercado. isso. É isso. Muito bom. E, pessoal, para quem não conhece tanto a Big Picture aqui, ela é toda interativa, tá? Todos os campos aqui dela, E é grátis, tá? E é grátis, é isso aí. Tem muita informação bacana aqui que vocês podem acessar aí à vontade, tá? Clica em AI aí, por exemplo, só para ver que quando você clica no... A gente já viu isso mais ou menos no anterior, mas na verdade, quando você clica lá, você tem um artigo, tá? Que tem em torno de 2.000 palavras, cada artigo isso é uma definição da gente lá, Olha que né? legal. Do artigo. E aí esse artigo ele explica, dá uma geral, e ele tem sempre, vocês vão olhar que tem vários ícones, tem vários links vivos aí que você pode dar um double click e fazer um deep dive no assunto, tá? E é legal que sempre no final tem as referências bibliográficas, tá? Que foram usadas e tal. Então é um material enorme de estudo, tá? Então você tem Learn More, que são coisas fora, tá vendo? Aí tem PwC, Gartner, Google e tal. Tem muita coisa legal, tá? Esse artigo até que tem pouco clique para sair dele, mas em geral os artigos tem um monte de links azuisinhos que você vai para as outras áreas do framework ou dar um deep dive. Tem aí, Que tem tem. Startup Cycle, são coisas que você vai para outros artigos dentro do framework, ele é todo hiperlinkado. Boa, boa. E aí eu tinha mais uma última perguntinha aqui, Argento. E aí, pessoal, pode ir mandando mais perguntinhas aí também, que depois a gente faz aqui, tá? Mas das demais mudanças, né? A gente comentou aí sobre os temas, né, e tudo mais, né? E, por exemplo, a padronização aí nas terminologias, né? Que eu acho que teve bastante mudança aí de nomes, né? Você comentou do Scrum Master, que agora também pode ser Team Coach, né? Mas outras terminologias também mudaram bastante, né? O que você destaca aí dessas terminologias que tiveram? Eu acho que a primeira, a principal delas foi a gente sumiu com o nome programa, né? Por quê? Porque o programa ele criava muita confusão com as definições do PMI, de definição de projeto, programa, tal, programa como conjunto de projetos, tal. Então a gente achou melhor tirar a palavra programa, tá? E a gente substituiu, porque na verdade o programa é um Agile Release Train, né? O nível do Agile Release Train. Então tudo que era Program Backlog agora virou Art Backlog e tal. Então, e aí como consequência os SPCs, como você, Guilherme, deixou e eu, deixamos de ser Program Consultant para ser Practice Consultant, né? Tá? Então acho que essa foi a mudança principal para ganhar mais claridade, ganhar mais clareza, né, no pés e nos níveis do SAFe. Tem outros ajustes, tem um ajuste importante que é na parte de Business e Technology, né, que é o uso do SAFe fora de TI, tá? Que também a gente começou a identificar alguns padrões que são importantes, então para cima daí. Teve mudança do tipo dele stand-up para TeamSync, tem umas coisas aí também focadas na... A gente tinha uma preocupação antes muito forte de estar totalmente alinhado com o Scrum Guide, tá? A gente desistiu, porque no sentido de que a gente está alinhado ainda, mas a gente não tem a preocupação de ter exatamente a mesma nomenclatura que está no Scrum Guide, tá? Porque para dar mais flexibilidade para a gente, para o nosso ciclo de desenvolvimento de produto e tal.
Se eu não me Esse é engano. a parte de fluxo. Tem muito Essa tem parte. muito guia novo sobre Kanban, tá? É isso aí. Tem muito guia novo sobre Kanban também, tá? Até a versão 5, o Scrum tinha mais conteúdo de Scrum do que de Kanban no Safe, tá? Framework. Porque o mercado era assim, né? Tinha muito mais time Scrum do que time Kanban. Hoje a situação está mudando, então a gente botou muito mais orientação de Scrum dentro do Safe também, tá? Esse é Scrum, o Kanban, né? Teve muito mais orientação, então a gente equilibrou 2 níveis, tá? Bem lembrado. Inclusive, uma dúvida muito recorrente aqui nos workshops que a gente dá é se dá para usar o Kanban no Safe, né? E Então, então, o Safe é Kanban. O Safe exato. é um conjunto de Kanban escalado. Tem um Kanban de time, um Kanban do Agile Release Train, um Kanban de solução, um Kanban de portfólio. Então, Exato. upstream, downstream, está tudo aí. Tá? E esse Business and Technology, que está ali à esquerda embaixo, se olha no framework, Opa. aí, isso. Ele nesse conceito também de a gente começou a identificar padrões de uso do Safe fora da área de tecnologia, tá? Então, a gente identificou aí 5 padrões, quer dizer, o Business Enable Art, que é o mais comum, que é uma arte de desenvolvimento de solução habilitado pelo negócio, onde o negócio ajuda a direcionar, mas é um trem de desenvolvimento de solução, é o mais comum, é o que a gente está acostumado. Mas aí a gente começou a ver, um exemplo claro é da CVS, que é o Agile Business Train, né, que é um trem de negócio. É um trem para operar uma área de negócio. É um trem lá na CVS que opera as enfermeiras e enfermeiros que fazem atendimento domiciliar numa região dos Estados Unidos. Eles funcionam com um Agile Release Train. Isso é bem legal. Não tem nada de software, nada de técnico. Quer dizer, tem ferramentas, mas o trem é operar o negócio, né? E tem outros 3 modelos também que estão começando a surgir. O da esquerda, que é um time executivo de ágil. Você imagina o C-level da sua organização trabalhando no modelo ágil com team coach e com PO. Isso está acontecendo. Tá? A gente tem que imaginar, você pensa, vocês já imaginaram, pessoal que tem mais um pouco de experiência aí e tal, o CFO da sua organização chegando numa reunião, chegar, meus amigos, olha só, eu estou confuso aqui, eu não sei muito bem como fazer isso, alguém pode me ajudar? Você já viu alguns vice-presidentes chegar numa reunião assim, com seus pares? Pois é. Difícil, hein? É isso que está acontecendo. Tá? Essas pessoas já perceberam que eles têm uma enorme oportunidade de colaboração, tá? E estão mudando a forma de trabalhar. Já tem algumas organizações fazendo esse experimento e a gente identificou isso. Tem a Agile Business Function, né, que são funções de negócio usando práticas Lean Ágil, departamento jurídico, por exemplo, da organização, tá? O departamento de recursos humanos, né, de pessoas, né, que também vai ser mais fácil. E tem exemplos, tá? Você descer lá aí embaixo, você vai ter exemplos. E à direita você tem o portfólio combinado. Você tem 3 de operacionais e 3 vários times de desenvolvimento, vários times operacionais funcionando no mesmo portfólio também. Então também tem aí uma área de muito desenvolvimento. Eu tenho certeza que agora no Safe Summit isso nasceu, vocês saberem, é bom as pessoas entenderem behind the scenes, né? Como é que a coisa funciona por trás das câmeras. No Summit do ano passado, a gente fez um workshop de um dia, no dia seguinte do Summit lá, que era um workshop sobre o uso de Safe fora de TI. Então, tinha tinha mais de 50 pessoas, devia ter umas 60 pessoas numa sala. Eu participei, eu assisti, de clientes, divididas, aí dividimos em mesas, aí a parte da manhã foi dividido por função. Quem é RTE fica aqui, quem é perto de Product Manager fica naquela mesa, quem tem função de gerente de projeto, quem é de PMO fica nessa outra mesa. Depois de tarde, eu acho que misturou por setor, se eu não me engano. Quem trabalha em banco aqui, quem trabalha em saúde ali, assim por diante. E, na realidade, esses clientes compartilharam com a gente, compartilharam entre si as experiências de como usar Safe fora da área de TI. Tá? As suas experiências e as suas ideias, os seus insights e as suas necessidades. Tá? Então, isso é um pouco da ideia para vocês, como é que o framework é atualizado. Né? Conversando com os clientes, conversando com clientes parceiros. Né? A gente tem aí cerca de 20 mil clientes no mundo, 500 parceiros. Tem uma comunidade de
alguns, acho que 2.000 SPCs, mas tem comunidade de 115 SPCTs espalhados pelo mundo, a maioria deles a maioria em parceiros, em alguns em clientes também. E essas pessoas que a gente conversa o tempo inteiro, a gente fala mensalmente, semanalmente, junto fazem grupos de trabalho, elas são voluntárias nesses grupos de trabalho, que elas aprendem também, né? Então, e aí é assim que o framework vai evoluindo, com o que está acontecendo, com novos insights, trabalhos acadêmicos, novas ideias que surgem de autores acadêmicos, de pesquisadores, e com o trabalho que as empresas fazem no mundo real. Boa, boa. Bacana demais. Bom saber desse behind the scenes, é bacana. E eu ia comentar também, Argento, que você comentou aqui do business e technology, né? A gente for reparar também, né? Não sei se foi coincidência ou não, mas provavelmente não. Mas se a gente for ver o business, é todo mundo que está aqui do lado esquerdo, né? E o technology são os responsáveis técnicos aqui do lado direito, né? Isso a gente reparou e eu achei bacana também essa não é quebra. coincidência não, foi pensado também. Não fui eu que pensei Boa. não, mas foi pensado. Imaginei. Tem mais uma pergunta do Natan aqui. As alterações e atualizações do framework têm uma periodicidade fixa a cada ano, por exemplo? Não, quer dizer, não tem. Nem a versão, nem o fato de... A gente lançou a 6.0 e já tem coisa nova. Boa. A gente lançou a atualização do princípio número 8 há 3 semanas atrás. Tem muito mais conteúdo lá. Tá? O framework é atualizado semanalmente. Tá? E aí, de vez em quando, a gente atualiza o número da versão, principalmente das versões menores, né? A primeira casa decimal, a segunda, quando a gente precisa atualizar para manter a atualização dos treinamentos, tá? Da versão dos treinamentos, dos toolkits, etc. Uhum. E a versão major lá, né? A versão 6 para 7, a gente não tem nenhuma preocupação em saber quando é que a 7 vai sair. Tá? Provavelmente quando a gente achar que tem um conteúdo novo, significativo, que vale a pena, que muda algumas características importantes. Muitas características não, que dá um outro corpo de conhecimento importante, e aí vai vir em algum momento a versão 7, mas a gente não tem a menor preocupação, a menor ideia quando isso vai acontecer. Está tudo sendo atualizado, a gente já tem treinamento que está na versão 6.0.1, tá? Porque a gente aprendeu com a 6.0. Para você ter uma ideia, a 6.0 foi lançado 15 de março. Tá? Quando eu participei de uma turma de Implementing Safe em março do ano anterior, tá? E essa turma a gente fez o teste do novo princípio, do princípio número 6, que foi lançado no dia 15 de março. Então, um ano antes, já tinham os slides do curso do novo princípio 6 e a gente já estava fazendo teste em turmas de verdade. Tá? É o que a gente fala, a gente faz o que a gente recomenda. A Gemba total, testar com o cliente, botar na mão dos clientes, ver como é que eles respondem. A gente convida o cliente para fazer a turma beta dos treinamentos e com isso vai ajudando a gente a aprender e a direcionar o caminho do framework. Tá? Muito bom. Galera, acho que era isso que a gente tinha para conversar um pouquinho hoje. Se não tiverem mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Agradecer o Argento aí pela presença, foi muito bom aí. Acho que trouxe bastante informação aí que eu também não conhecia. Achei bacana aqui essa troca de ideias aqui. Pô, obrigado a vocês, um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito legal mesmo. Adoro isso. Próxima vez manda um iFood aqui para mim, Guilherme.